Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. É a 13ª gota dessa série Dependência Emocional. Gente, quantas vezes nós nos tornamos extremamente arrogantes? Desculpa se você não entender a minha fala inicialmente falando, mas às vezes nós somos arrogantes. Nós entramos em cada enrascada na vida e a gente acha assim, não, eu posso entrar e sair a qualquer hora. Você sabia que a dependência por uma droga lícita ou ilícita, começa justamente dessa forma? A pessoa vai dominando, vai pegando, eu uso a hora que eu quero. E sem perceber, a nossa arrogância vai nos cobrindo de tal forma que nós não enxergamos a nossa vulnerabilidade. Nós não enxergamos a nossa fragilidade, a nossa condição humana. E aí nós nos tornamos dependentes de um smartphone, de um cigarro, nos tornamos dependentes de drogas das mais diversas, internas ou externas. Incrível que esse processo de arrogância é o que nos dá essa sensação de que eu posso parar a hora que eu quiser. Eu posso deixar a hora que eu quiser. Eu posso me sair a hora que eu quiser. Isso é um perigo. Então, esse apego, essa condição de apegar-se essa condição, esse envolvimento, essa dependência gerada pelas minhas escolhas iniciais, e eu creio que chega um momento que é uma distorção, já não é mais uma escolha, é uma dependência, é um vício, é um apego. Isso pode, como eu já falei numa outra gota, isso também pode estar relacionado ao que eu fui no passado, às coisas que eu vivi, aos negócios que eu toquei. Isso pode estar relacionado às aflições, às opressões. Isso pode estar relacionado a doenças não curadas, a apego, a rompimentos, a esgotamento de tentativas, ou quem sabe até enfermidades mal curadas na área, que envolve tudo aquilo que eu menos aprendi a tirar lições depois que eu passei. Agora veja, o vício do apego, a dependência, torna a pessoa um grude, vamos dizer assim. É como se a pessoa se agarrasse de tal forma e te torna uma forma tão tóxica que essa pessoa, além do apego, ela objetiva a relação. Ela tem um sentimento de posse, mas também de vazio, de necessidade, de ausência de qualquer capacidade de domínio. E esse apego pode ser de uma dimensão tão grande que se a pessoa não tiver, como se faltasse um pedaço dela, ela sai desesperada. Interessante. O meu cachorrinho, o Fred, ele ganhou uma coleira vermelha. Desde quando ele nasceu é assim. Então nós vai vivendo as fases dele, a gente vai trocando e é sempre vermelha. Se a gente colocar uma coleira de uma outra cor nele, ele sente. Ele não se sente bem. Ele percebe. Engraçado é que a vida toda ele usa essa coleira. Quando a gente tira a coleira dele, ele parte desesperado em nossa direção, querendo ter posse da coleira o tempo todo. Por quê? Porque ele não se vê mais sem essa coleira. Essa coleira passou a ser parte da vida dele. E é isso que é importante a gente entender. Quando os nossos sentidos eles funcionam autônomos, sem uma coordenação, sem uma força maior, e no meu caso eu diria que é um poder maior, que é o poder de Deus, que é a presença de Deus, que é a graça de Deus, os nossos olhos eles não conseguem, de forma alguma, eles não conseguem enxergar a beleza da vida, outros caminhos da vida. É por isso que o salmista, no Salmo 63, ele fala: os meus olhos querem ver o teu templo. Ele não está num local, numa região próxima ao templo. Mas os olhos dele, gente, por incrível que pareça, os olhos dele, pela fé, estão olhando para esse templo. Isso significa, gente, e eu quero ler o verso 2, assim, o verso 2 diz assim: assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Interessante, quando uma pessoa se envolve com Deus, quando uma pessoa recebe esses ingredientes de Deus, a autovalorização, o domínio para a sua natureza, essa capacidade de perceber a sua vulnerabilidade e como tratá-la, é como se a pessoa tivesse o seu sentido não mais solto, o seu sentido do olhar, a sua visão passa a ser dominada por Deus. Engraçado que ele não está geograficamente próximo ao templo, a Deus, mas ele diz:
eu quero ver-te no santuário. Eu estou lendo o versículo 2 do Salmo 63. Para contemplar a tua força e a tua glória. Ou seja, ele consegue ver Deus pela fé. Os seus olhos já não estão mais focados na sua dependência por resolver esse ou aquele problema, para estar com essa ou aquela pessoa. Ele entende que se os olhos dele estiverem em Deus, ele vai ter força para vencer, ele vai ter força para sair, ele vai ter força para contemplar, ele vai ter força para começar, recomeçar. Então ele contempla o poder e a glória de Deus, a majestade de Deus. Gente, ele não estava vendo com seus olhos físicos, com a sua pupila. Ele não via com seus olhos, ele via com os olhos da fé. Ele via com a graça de Deus, com o olhar espiritual. Você quer vencer essa dependência emocional tão terrível? Começa a tirar os seus sentidos dessa pessoa, o seu olhar, a sua escuta. Começa a tirar tudo que você tem dessa pessoa, tira seu coração, tira seu tempo. Começa a dar isso a Deus. Eu tenho certeza que eu estou te dizendo, vai dar certo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa gota, pelo Teu Espírito Santo. Onde chegar a minha voz, Pai, eu peço que aí chegue a graça e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.